E agora, oficialmente, nós vamos dar início à nossa santa reunião desta noite. Para tanto, me apresento a todos cumprimentando com a paz do Senhor. E o meu desejo é que esta paz verdadeiramente seja convosco para sempre. Portanto, assim é que faço votos, suplicando que a bênção do nosso Pai Celestial, a bênção do Divino Salvador, nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo, a bênção de nossa Mãe e Rainha Celestial, a Virgem Maria Santíssima, a bênção consoladora da nossa Santa Vó Rosa, também a bênção protetora, a bênção fiel, segura, do nosso santo pastor, profeta de Deus, o santo irmão Aldo. Estimados, estas bênçãos lhes promovam a segurança de uma paz infinita e com isto sejam felizes, muito prósperos em todo o seu viver, para sempre. Amém. Dou boas-vindas a todos e desejo que cada um possam, na melhor maneira possível, aproveitarem todos os atos da nossa reunião para o seu melhor aprendizado, aprimoramento moral e espiritual. Portanto, para que isto se torne uma realidade, se faz necessário o envolvimento com muita sinceridade, com muita reverência, devoção e fé. Na oração que vamos proferir, se doam, se entregam aos cuidados da Santa Vó, do Santo Irmão Aldo, para que eles possam então os abençoar, eles fazer muito felizes, porque esta é a missão deles, e nos proporcionar grandes poder para que sejamos vencedores. Creio que assim é a razão com a qual todos aqui estão. E para tanto, então, eu os convido que se coloquem em pé, os que puderem, por gentileza. E em postura de oração, vamos orar. Amantíssimo Deus, é glorioso Deus Pai Criador, saber que o Senhor aqui está. Mas é nosso dever, humildemente, te pedir, suplicar. E por isto digo, Pai, venha a nós o teu reino, manifesta a tua glória, o teu poder, a tua santidade, a unção do teu Espírito, a inspiração e toda a bênção dos teus santos de maior poder e autoridade, Jesus, Virgem Maria, Santa Vó e Santo Irmão Aldo. O nosso objetivo é adorá-los, enaltecê-los e bendizê-los. E para tanto, então, já ciente, ó Deus, que a tua presença poderosa já está entre nós, muito agradecemos. E a Senhora Santa Vó, Senhor Santo Irmão Aldo, dirija-nos com a inspiração do Espírito do Pai e sua unção, abençoando todos os atos da nossa reunião, para que a mesma se torne uma realidade cheia de paz, harmonia, vida e prosperidade. Cremos assim, em nome de Jesus, muito agradecemos. Em nome da Senhora Santa Vó do Senhor Irmão Aldo, declaramos esta santa reunião, que é para a honra, glória e louvor de todo o reino dos céus, e o engrandecimento da nossa fé, do nosso amor, do nosso ânimo, da nossa vocação, de seguirmos sempre avante, marchando com fervor, tendo a Senhora sempre à nossa frente e também o Santo Irmão Aldo e todo o poder dos céus. Declaramos a mesma, pois, iniciada, Santa Vó, consagrada e abençoada. Amém. Nós vamos cantar a Igreja Forte, número 1 do nosso cenário.
nunca me deixa sozinha, amparada pelas suas mãos poderosas, vou seguindo este santo caminho. Por isso eu não posso pecar, porque sou de Jesus. Eu sou da Santa Rosa, eu vivo no reino da luz. Nosso Deus, que é tão bondoso, voltado para mim está. Suas mãos estão estendidas para me abençoar. Por isso eu não posso pecar, porque sou de Jesus. Eu sou da Santa Rosa, eu vivo no reino da seguindo este santo caminho, eu não posso me exaltar, não, porque o reino do céu é dos humildes de coração. Por isso eu não posso pecar, porque sou de Jesus. Eu sou da Santa Rosa,
Passo a ler um depoimento de fé e digo aos que ouvem como é, de fato, a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, não nos desampara. Às vezes o problema surge, mas em muitos casos é resolvido. Se não de forma concreta e direta, mas o consolo, o ânimo, a fé, que é tudo que precisamos para enfrentarmos os obstáculos. Como disse Jesus, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis. Ele não disse que seríamos, irmãos, livres por completo, viver-se de forma abundante, sem lutas, sem dificuldades, sem problemas. Porque também afirma a nossa doutrina, o mundo jaz no maligno. Ou seja, irmãos, tudo quanto é ruim para atormentar, trazer lutas, transtornos. Mas o poder maior está sobre esta igreja. Daí a nossa irmã Ana Flávia Sales Ribeiros Gonçalves vem, através desse testemunho de fé, tornar público um grande milagre que recebeu em seu favor. No mês de dezembro de 2021, devido a dificuldades em minha visão e uma ardência atrás dos olhos, procurei atendimento médico para um exame tradicional de vista. Para minha surpresa, o oftalmologista, um tanto espantado, pediu que eu procurasse por um especialista, pois de imediato suspeitou que eu estivesse com uma doença nas córneas dos olhos. Preocupada com a situação, logo pesquisei formas para averiguar o que de fato tinha em meus olhos. Porém, na cidade em que residia, não tinha nem mesmo a possibilidade de fazer o exame de diagnóstico pelo SUS. Através de uma irmã de fé, que trabalhava em um hospital de olhos, consegui agendar o exame na minha cidade natal, Montes Claros, Minas Gerais. E logo me desloquei até lá para a realização do mesmo. Para minha surpresa, ao realizar o exame, o médico, um tanto preocupado, chegou a suspeitar que era câncer nos meus olhos e pediu imediatamente uma tomografia de urgência para o mesmo dia. Um tanto preocupada, realizei o exame conforme a orientação médica e, graças a Deus, ao retornar ao médico, o mesmo constatou que não era câncer. Porém, eu ainda assim tinha um grave problema em minhas vistas. O diagnóstico foi de ceratocone nas duas vistas em grau elevadíssimo, havendo necessidade de intervenção cirúrgica imediata. Uma vez que, caso a mesma não fosse realizada, eu poderia perder completamente a visão dos meus dois olhos, em um período curto, de no máximo 1 ano, pois com o desenvolvimento da doença, haveria elevação dos graus de cegueira rapidamente.
Com o coração aflito e muito preocupada, logo entrei em contato com a sede, a fim de pedir ao santo irmão Aldo que intercedesse por mim. Percebi que a situação fugia do controle e somente um milagre poderia me conceder a dádiva de ver o meu filho de apenas 1 aninho crescer. O irmão Aldo prontamente me enviou uma resposta dizendo que a situação era realmente delicada, mas que ele iria falar com a avó. Após alguns dias, recebi nova orientação do irmão Aldo, que disse que a cirurgia seria delicada, mas que eu pudesse realizar a mesma e confiar que a Santa Avó iria interceder em meu favor. Essas palavras de esperança preencheram meu coração e com muita fé dei seguimento aos trâmites para a realização da cirurgia. E graças ao poder desses santos, tudo se encaminhou de forma surpreendente, pois em meses já estava tudo marcado. E no dia 15/5/2012, a cirurgia do meu olho direito foi realizada com sucesso. Para a surpresa dos médicos, na consulta de retorno após cirúrgica, além do sucesso da cirurgia, que já era por si só um tanto delicada, ainda foi constatado que o grau de perca de visão que eu tinha até a cirurgia foi milagrosamente reduzido. Fato inusitado, pois a cirurgia era apenas para estagnar a doença, não havendo possibilidade de recuperar o que eu já havia perdido da visão. E o ceratocone do meu olho esquerdo estava estabilizado, não havendo necessidade de fazer a cirurgia no outro olho. As palavras do médico foram: levanta suas mãos para o céu e agradeça, porque você recebeu um milagre. De ceratocone você não fica mais cega. Portanto, com o coração repleto de gratidão, agradeço a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima e especialmente a Santa Avó e ao meu profeta Santo Irmão Aldo, que intercederam por mim neste momento tão delicado. Hoje, 21/6/2022, após 10 anos com a minha visão restaurada por estes santos, não tenho palavras para agradecer e só posso enaltecer aos céus por este grande milagre realizado em minha vida. Está aí, irmãos, mais uma vez a confirmação clara de tudo que vimos no esclarecimento de apelo das ofertas. Com o coral, teremos a apresentação do hino intitulado Meu Destino. Seguindo este caminho, sempre feliz, sempre a cantar, porque comigo está Jesus, meu amigo, sempre a me guiar, ao destino
que Deus me deu. Este caminho onde eu passar, quero deixar sempre a brilhar a luz do meu Jesus. E os que estão em trevas possam encontrando esta grande luz, sigam este caminho que ao céu conduz. A seguir, eu apresento a toda a igreja aqui presente e também aos internautas a mensagem oficialmente para a nossa meditação. Meditação para que possamos a cada dia estarmos mais e mais envolvidos com o céu de glória que Deus nos deu, irmãos. Desde já a vida presente. E um dia, quando concluir nossa missão,
adentrarmos ao céu de glória e vivermos eternamente. A verdade do Evangelho do Reino dos Céus é o título que rege a mensagem que vou proferir a leitura para tantos. Eis um ensino precioso sobre a verdade do Evangelho do Reino dos Céus e a maneira e o proceder dos homens e dos filhos de Deus. Devem ser santificados, zelosos do bem e de boas obras, pois a humanidade está carente de pessoas justas, bondosas e santificadas. Assim, os filhos de Deus devem proceder a cada dia, devem ser a luz do mundo e o sal da terra, porque assim como o sal preserva da corrupção e a luz ilumina, os fiéis devem, com seu bom exemplo, ajudar a nossa igreja a salvar os homens da corrupção moral e iluminá-los com a doutrina de Jesus, da Santa Vó Rosa e do profeta Irmão Aldo. Devem deixar dos vícios, pois eles corrompem a sua alma e prejudicam a sua saúde, e evitarem tudo o que mancha sua alma. Não podem ser malcriados e estúpidos com seu próximo. Precisam deixar o péssimo costume de xingar e falar palavrões, de ofender que ofendem e criam inimizades e má-querência. Não podem ser vaidosos e nem acompanhar as modas ridículas que não são próprias para os filhos e filhas de Deus, pois ofendem o Espírito Santo do nosso Pai Celestial. Portanto, precisam ser mansos e humildes de coração, sejam pacientes e justos nos seus negócios e no trato com o seu semelhante. Não enganem a ninguém, mas sejam cumpridores do seu dever e da sua palavra, pois Deus não se agrada com os injustos e maus de coração. Devem ter um espírito puro e consagrados ao bem, à justiça e ao Consolador, como verdadeiros filhos de Deus. Prezados irmãos, nunca se esqueçam deste ensino sábio e precioso do nosso Deus. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinos inclina o teu ouvido, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Porém, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade no falar e afasta de ti a perversidade dos lábios. Para que uma pessoa seja liberta por Jesus e nestes dias pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, tem que fazer a sua parte, atentando às palavras do Divino Mestre que disse: e conhecereis a verdade vos libertará. Uma grande parte dos judeus que ouviram a mensagem de Jesus, sua doutrina de amor e justiça, não puderam ser livres do pecado, do sofrimento, da miséria moral e alcançar a bem-aventurança que Jesus oferecia, porque não quiseram mudar sua vida. Orgulhosos, continuaram no erro, nas injustiças, e não se converteram dos seus maus caminhos.
entendam esta verdade de Jesus sobre os dois fundamentos. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram um impacto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Esta rocha é Jesus. E nestes dias, juntamente com a Santa Vó e o Santo Irmão Aldo, aliados à doutrina e disciplina desta Igreja Apostólica. E continua o Divino Mestre ensinando: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que não vê o perigo e não percebe o erro, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com impacto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aceitem, prezados irmãos, estes ensinos preciosos da Igreja Apostólica e coloquem em prática a nossa doutrina e disciplina e vivam como um novo cristão, filho de Deus, livre dos sentimentos e pensamentos maus, dos vícios, do pecado, das injustiças e de toda a corrupção. Transformem totalmente suas vidas, tendo moral elevada, honradez e bons costumes para serem felizes, protegidos e abençoados por Deus, nosso Pai, por Jesus, nosso Senhor, pela Mãe Virgem Maria Santíssima, pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Estimados, aí está o conteúdo desta mensagem com esse título: a verdade do Evangelho do Reino dos Céus. Acrescentando mais alguma coisa com base neste assunto para o melhor entendimento de todos, irmãos, se encontra em nosso livro de doutrina, o Evangelho do Reino dos Céus, afirmações muito importantes, precisas e ricas em conhecimento, e que achei por bem trazê-las e colocá-la com este assunto, porque bem sabemos que somos filhos e filhas de Deus, porque fomos criados por Ele, e de total igualdade, com tamanha precisão, irmãos, a sua imagem e semelhança. Só que, eu digo, uma virtude, esta virtude, ela deixa de ser com a mancha do pecado, com o envolvimento com as coisas que contrariam a Deus, o nosso Pai. Daí, irmãos, esta afirmação diz assim: o nosso boníssimo Pai celestial é o único Deus a quem adoramos. É o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É o Deus que instruiu Moisés para dizer ao povo de Israel que fossem libertos do cativeiro egípcio. E quando perguntasse quem era o seu Deus, que o seu nome é: eu sou o que sou. Na verdade, Deus é o que é, irmãos e irmãs, pelas suas obras e pela doutrina de Cristo, do Consolador,
e de seu sucessor, o Santo Irmão Aldo, o qual é conhecido, pregado e vivido nesta Santa Igreja. Felizes são os que aqui se agregam e buscam estes conhecimentos, somando valores na prática rigorosa desta doutrina e disciplina no seu viver. Muitos afirmam: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Mas, na verdade, irmãos e irmãs, não ignoramos, porque eu digo que há diversas formas para esta razão e afirmação por parte de muitos. Quando então das primeiras é o não conhecimento da verdade, do Evangelho do Reino dos Céus. Outros, porque além de não conhecendo, da forma como vive, então acrescenta arrogância ou ignorância. E isto é uma situação, um estado grave, porque muitos não aceitam a verdade. Não deixa que ninguém aproxima e anuncia a verdade. Quando muito ouve, já de forma com pressa ou descaso, é um convite que muitos de nós já fizemos e devemos continuar fazendo. Vamos conhecer a verdade, vamos participar de uma reunião da nossa igreja, acesse o nosso programa radiofônico A Hora Milagrosa. Mas, irmãos, como rege a doutrina também, muitos dormem não fisicamente, fechados seus olhos, vive normalmente, vai, faz, acontece, volta, enfim, mas os seus olhos espirituais estão fechados para as coisas do alto. Não ultrapassa os fios de cabelos sobre sua cabeça. Como muitos casos, o Santo Irmão Aldo, lutando para salvar alguém, ele chegou a afirmar: eu estava lá, porém devido ao envolvimento com o erro, com o pecado, o poder do mal assegurou a pessoa com sua visão para baixo, não deixando olhar para cima, porque enxergava ele, irmão Aldo, clamava e ele podia fazer algo de melhor. Estimados, estes ensinos é maravilhoso, poderoso, porque são santos, são vindos dos céus. Foi Jesus quem nos deu através da Santa Avó. E a Santa Avó, junto à Virgem Maria e Jesus, continuaram em espírito e verdade. Após 26 de outubro de 1970, entregando toda a responsabilidade física, material, da continuação desta obra de redenção e salvação aos cuidados do nosso Santo Irmão Aldo. Ele tudo fez para que nos tornássemos conhecedores dessas verdades. Por isso, vós que me ouve nesta oportunidade, não duvidem da possibilidade que você, o senhor, a senhora, tem de se tornarem íntegro na participação das virtudes e poder dos céus, alegrando em muito a Deus, voltando a ser a origem como fora criado, imagem e semelhança dele, Deus.
Olha que gostoso, irmãos. E temos muitos em nosso meio, que a gente sente gostoso estar próximo de tais pessoas, porque não é uma pessoa ranzinza, não é uma pessoa arrogante, é uma pessoa de extrema qualidade divina, que sempre quer o bem ao seu próximo, nunca pensa em maldade, nunca age com injustiça sobre esse ou sobre aquele, mas sempre é justo, amoroso. Isto é ser zeloso de boas obras. E com isto, irmãos, a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo afugenta para bem longe os sentimentos maus, os pensamentos, porque eles vêm, irmãos, até nós. Por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Eles vêm até nós, porque os nossos olhos veem as coisas, principalmente uma barbaridade, uma crueldade com a pessoa faz a outro. E há muitas pessoas, irmãos, que não vigiando diz: comigo isso não acontece. Né, irmãos? Se fosse comigo eu agiria assim. Se isso acontecer comigo não fica de graça. Se assim agem, irmãos e irmãs, ainda não é apostólico, convertido. Porque o convertido, irmãos, quando ele vê o erro, quando ele vê que vai pecar, ao invés de alimentar o pensamento e deixar virar sentimento, de imediatamente clamam pelos nomes gloriosos e poderosos: Jesus, Santa Avó, Santo Irmão Aldo. E são válidos, e são livres. Daí, irmãos e irmãs, para isto se faz necessário entender esta grande verdade do Evangelho do Reino dos Céus, que eu repito para os irmãos que contendo em nosso boletim, esta mensagem, o ensino precioso do nosso Deus. Nunca se aborreçam, mas queiram sempre estar aprendendo mais, porque assim fica fácil para os céus manter conectados com todos, porque os céus não faz distinção de ninguém, irmãos, quer o bem a todos. São as pessoas que distinguem, deixa a desejar. E colocando, portanto, essa recomendação de Deus, quando então diz: filho meu, olha, irmãos, esteja na condição que estiver, ele fala: filho meu, atenta, ou seja, ouve, coloca em prática as minhas palavras, os meus ensinos, inclina o teu ouvido. Nós vimos a recomendação, irmãos, e não é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez, não, no boletim. Respeita as nossas reuniões. Não ficam levantando desnecessariamente. Não ficam conversando. Não se distraiam. Irmãos, lamentavelmente, alguns reclamam: eu não gostei desse pastor, fala difícil, a leitura é cansada. Irmãos, antes que pronuncie isso, clamem a Santa Avó, Santo Irmão Aldo, para te ajudar, que com isto ela poderá ajudar o pastor também, e a quem quer que seja. Foi por isso que Jesus disse: tira primeiro uma trave que venda aos teus olhos, para depois querer tirar um pequeno cisco no olho do teu irmão.
E os seus ouvidos, irmãos, mantenham conectados, atentos, inclinados a ouvir os ensinos do nosso Deus. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, porque guarda no íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Olha que honra, irmãos, que bênção, que privilégio. Por isso que na doutrina afirma: se queres ter longos dias de vida e paz, obedece, faz bem, é gostoso, vale a pena, irmãos, amar com sinceridade, com amor profundo do coração, estes ensinos, porque só assim seremos vencedores. E a igreja apostólica ressurgiu, irmãos, para vencer. Então todos que se diz apostólico devem afirmar com segurança, com garra: eu quero vencer. E dizer isto a santa voz e santo modo com convicção e com humildade, com mansidão, pedir sempre sabedoria e o poder do céu, porque as tentações, irmãos, estão aí, aos nossos dispor. Irmãos, olha, porém, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Coração, irmãos. Muitas pessoas afirmam: Deus quer o coração. Deus não quer roupa, Deus não quer calçado, Deus não quer corte de cabelo. E por aí vão se iludindo. Porque como diz o amado apóstolo São Paulo, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E a Santa Vó, ao seu tempo, ela dizia: se tua casa for santificada, será por mim visitada. Irmãos, a Santa Vó não fica, ela não pode, ela nunca quis, ela nunca aceitou, porque é da vontade de Deus não conviver com o mal vestido, com o mal comportado, com a pessoa que carrega ódio no coração, com a pessoa que briga fácil, é agressiva, nervosa, mente, engana. Irmãos, há pessoas que mentem facilmente, sem ganhar nada, por nada. Essa prática precisa ser deixada. E só com a oração, e só com a obediência rigorosa e prática dessa doutrina e disciplina, assim será vencedor, vencedora. Daí terão facilidades para administrar um coral, no caso do regente, para administrar uma reunião, no caso do pastor, para cuidar da porta de entrada do templo, no caso do diácono, para administrar um solo que vai cantar, para administrar o instrumento que toca, para então os membros frequentadores estar assíduos às nossas reuniões, com alegria, com sede de justiça, querendo cada vez mais ouvir das coisas do alto, do céu, envolvendo irmãos e irmãs numa união mútua, com reverência, com sinceridade, com devoção, com respeito, e jamais se envolvam com coisas banais, querem desfocar da reunião. As nossas reuniões, irmãos, são muito santa, muito poderosa, são ricas, mas ela depende do Senhor, da Senhora e de você. Isto recebe cada um da forma que crer, que faz por merecer. Então guarda esses ensinos em seus corações, e não seja como um homem insensato, mas sejam como um homem prudente,
né, que Jesus comparou, vai construir a sua casa, cria uma estrutura, irmãos, bem fundada, né, que ali, mesmo que haja uma demolição do terreno, mas aquela fundação está arraigada uma na outra, e então não há deslizes, não desmorona, né? Como foi que o saudoso bispo venceu quando então foi perseguido? Para passar a deixar de servir ao Deus verdadeiro, como eu ditei para os irmãos antes de falar sobre a mensagem. O nosso boníssimo Pai Celestial é o único Deus a quem adoramos e servimos. Ele deixasse de servir para fazer a vontade do opositor a Deus, teria grandes recompensas. Ele disse: não, só a Jesus, só a Santa Vó, só ao meu Deus. Aí está, irmãos, uma estrutura arraigada, firmada na verdade do Evangelho do Reino dos Céus. Há pessoas que perguntam: de que igreja você é? Da Igreja Apostólica. Mas que igreja é essa? Ela fica na rua Baguari, ali o número 158, no bairro Tatuapé. Irmãos, eu sou da Igreja Apostólica, a igreja do Consolador que Jesus prometeu, a Santa Vó Rosa. É a igreja do pastor que Jesus prometeu que haveria um só rebanho e um só pastor. Irmãos, aí a pessoa abismo, regala os olhos, cria curiosidade. Irmãos, desmorona, desmonta, transmite insegurança. A pessoa às vezes não fala assim: que apostólico é esse? Você fala: que crente é esse? Aí vai ver, fala palavrões no meio dos outros, segue o que os outros vivem lá no trabalho, na escola, na rua, briga, discute, intriga. O casamento vai de água abaixo, os filhos perdem a segurança, e tudo se desmorona. Então pensem seriamente nisto, irmãos. Vale a pena firmar nesta rocha. Eu sou de Jesus, sou da Santa Vó, sou do Santo Irmão Alto. Eu pertenço a uma igreja viva, santa, poderosa. E assim serão felizes, bem-aventurados em todo o seu viver, e com toda certeza terão a sua recompensa, que é o seu galardão na glória celestial para toda a eternidade. Amanhã, se possível, meditaremos mais um pouco sobre o assunto. O coral conclui a nossa reunião com uma mensagem importantíssima, a qual tem o título: A Nobre Missão do Profeta Irmão Aldo. Santo Irmão Aldo, o supremo mais adorado,
Amém. Externos agradecimentos a toda a igreja aqui presente e visitantes, se porventura houver entre nós. Digo-lhes que é motivo de muita honra e alegria tê-los conosco. Voltem mais vezes. Com isto poderão estarem agregando estes valores e então ficando conosco. A Santa Avó quer muito os abençoar. O Santo Irmão Aldo também quer abençoar. E em nome de Jesus os preparar para levar para o céu. O céu nos espera. Aos internautas, muito obrigado. E agora vamos, pois, encerrar nossa santa reunião. Convido os que estão sentados a se colocar em pé, por gentileza, os que puderem. Faça a sua oração com fé. Eu oro em seu favor. Ó Santa Avó Rosa, querido Santo Irmão Aldo, com a Virgem Maria, com os santos profetas, os santos apóstolos, em nome de Jesus, do nosso Deus e do Espírito Santo, atenda as orações destes irmãos e irmãs. Quem sabe os visitantes, os internautas, ajuda-os, dando o alento do céu, muita sabedoria, porque, vó, as coisas são muito fáceis que vêm ao nosso encontro para fazer-nos tropeçar e desviar o nosso foco, que é o reino dos céus. E com isto interferir no cumprimento de nosso dever, de nossa missão como filhos e filhas de Deus nesta terra. Ajuda, pois, ó Santa Avó e Santo Irmão Aldo, a cada um, diante de suas necessidades. Receba o nosso louvor, a nossa adoração e gratidão, que tudo o que realizamos nesta oportunidade é para a honra, glória e engrandecimento de vossos nomes, de vosso poder, de vossas obras, de vosso ministério e missão, ou seja, para o engrandecimento do reino dos céus, do nome do nosso Deus, do seu divino Espírito e de Jesus. Querida Santa Avó e Santo Irmão Aldo, eu me lembro dos enfermos, acamado num leito de hospital, ou até mesmo em casa, avó, dos que não tem mais como curar, vó, um problema que os levou a prostarem numa cadeira de roda, ou muleta, uma bengala, mas que o consolo, o conforto da Senhora, a companhia fiel, amiga do seu irmão Aldo, esteja com eles, e ajuda em toda a sua realização, em todo o cumprimento de sua missão. Tivemos uma mensagem muito rica, vó, muito linda, muito poderosa, que ensina a regra do bom viver, ensina a nos envolvermos mais e mais com as coisas do alto, ou seja, do nosso Deus, do céu, da Senhora, do Senhor Santo Irmão Aldo. Ajuda estes jovens, os adolescentes, as crianças, os de mais idades, vó, a se firmarem nesta mesma mensagem e seja uma construção firmada nesta rocha poderosa, Jesus, a Senhora, a Virgem Maria, o Senhor Santo Irmão Aldo. E a cada dia fujam cada vez mais das ilusões, das modas, dos luxos, da vaidade, do sentimento de raiva, de ódio, de intriga. Vó, o mal para os outros, a fofoca, a mentira,
se afugentem para bem longe. Muitos estão lembrando, vó, agora, e eu apresento a senhora ao seu irmão Aldo. As pessoas cujos nomes foram trazidos e depositados nesta caixa de pedido de oração, vó, a minha mão está sobre os mesmos. Mas que a tua unção poderosa, a bênção do Senhor Santo Irmão Aldo, manifesta sobre estas vidas, sobre esses lares. E a paz possa reinar. A libertação dos males. Tudo que traz angústia, perturbação, sofrimentos, vó, se tornem em paz e felicidade. E eu recomendo em vossos nomes, vó, a eles que, se não receberem de imediato, irmãos e irmãs, aguardam com paciência, procuram de merecer, lembrando que o tempo de Deus não é nosso tempo, a sua hora não é a nossa hora. Então só temos que perseverar, ter ânimo forte, paciência e fé. Creiam assim. Agora despeça nós, vó, na paz e companhia com santos e anjos. Livra-nos de todos os perigos e males e conceda uma boa noite. E recebam, irmãos e irmãs, internautas e visitantes, as bênçãos que esta santa nova poderosa, junto ao seu sucessor, o nosso pastor, Santo Irmão Aldo, que em nome de Jesus, com a Virgem Maria, em nome do nosso Deus e do Espírito Santo, estarem nos abençoando. Então tenham-nas, pois estas bênçãos para sempre, e honrem e glorifiquem todo o reino dos céus com o seu viver justo, santo e consagrado. E juntos agora vamos bendizer, ó Pai Celestial, a nossa gratidão. Senhor Jesus, muito obrigado. Mãe Virgem Maria, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, junto ao Espírito Santo de Deus, a nossa mais sincera e eterna gratidão, hoje e sempre. Amém.